Parece que não é só a gente que tá achando que o Ancelotti tá inventando demais, não. Renata Fã, sim, o povo do jogo aberto desceu o porrete nas mexidas doidas do Ancelotti, com Danilo de ponta, etc. E o nosso André Lofredo, temos que concordar aqui com ele, não vai ter jeito. Temos que concordar com o Lofredo, que ele falou que o que o Rico Aberrone tinha falado já, eu citei aqui em várias lives. Técnico europeu e o Ancelotti dando esse indício de que se o jogador tiver 99%, 95%, não tiver 100% fisicamente bem, ele não bota. Ele bota alguém pior, mas não bota o craque, não bota o bom jogador em 10% a menos de capacidade física. Que é um grande erro. Nós vimos em 95, o Túlio falou isso várias vezes. O Donizete jogou machucado a final de 95. O Túlio falou, fica de centroavante, ele é o segundo atacante, eu faço o segundo homem do ataque, vou e volto pra você. Fica você aí parado na área, que eu faço a transição. E o Donizete jogou. Foi importante aquele jogo, tal, lutou, brigou, tentou ali, participou de gol, né? E aí, o jogador, quem era a reserva do Donizete? Era muito inferior a ele, provavelmente. O Donizete foi lá e jogou machucado. Ninguém tá pedindo para o Danilo jogar machucado, o Sanches, não é isso. Mas se o cara tem 90% de condição, 80% de condução, ele pode jogar só meia hora, jogar só um tempo, bota pra jogar. E eu tô entendendo a indignação injusta da torcida e até da mídia, cara. Até da mídia. Então vamos reagir aqui ao vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Hype o vídeo, dá uma moral pra gente. Vamos lá, se tinha uma coisa que a gente podia falar sobre o David Ancelotti, a gente não pode mais, tá? Porque ele não tinha perdido fora de casa, tá? Então pode dar o check ali. São Paulo bateu o Botafogo e agora tá colado no G6. Quando o time termina o domingo assim, pode saber que começou a semana com o pé direito. Principalmente se for semana de Libertadores. Sim, com certeza. A gente tem que entrar com o mesmo espírito que a gente entrou hoje aí. E por falar em Liberta, o adversário de ontem trazia lembranças ao São Paulino. Jogar contra o Botafogo hoje, que foi justamente o time que tirou o São Paulo na última Libertadores, tem também um gostinho ali de revanche? Vingança, com certeza. Vingança. O São Paulo não vencia os cariocas fazia 5 anos, mas só precisou de 7 minutos para mostrar que seria diferente dessa vez. E a primeira vez a gente nunca esquece! Dineno marcou o primeiro dele com a camisa do clube. Fim do jejum de quase 1 ano sem marcar. Muito tempo sem fazer, né? Mas já está, foi um momento, agora tem que seguir concentrado no jogo porque os 3 pontos são muito importantes para nós. A irritação nos botafoguenses só não foi maior do que os próprios erros. Foi um atrás do outro. O time passou o primeiro tempo inteiro sem finalizar. Hoje jogamos mal, muito mal. A primeira adversidade do jogo, hoje a gente perdeu completamente a organização. A gente tem que ter mais continuidade na organização, no jogo, na maneira de jogar. Além das ausências de Arthur e de Arthur Cabral por lesão, o goleiro Neto sentiu um problema muscular e pediu substituição antes mesmo do intervalo. Era um momento de domínio do São Paulo, que teve um domingo de reestreias, com o zagueiro Rafael Tolói, além do atacante Rigoni, que entrou no segundo tempo e quase deixou dele no final do jogo. Muy contento, para mí es muy especial este partido. Y bueno, estuve muy cerca de poder ayudar al equipo, de poder hacer un gol, pero bueno, creo que este es el camino correcto. Hoy se jugó muy bien, el equipo entregó todo y creo que fue merecida la victoria. Luan foi outro que por pouco não aumentou para o São Paulo. O primeiro chute ao gol dos cariocas foi aos 35 do segundo tempo. A derrota corrobora com um momento difícil após a eliminação na Copa do Brasil. Sim, a verdade é um momento que não é muito bom, mas a gente tem que reagir porque temos que terminar a temporada da melhor maneira. Esse é um time que sempre se levanta e bom, vamos corrigir os erros que tivemos no jogo e pensar já no próximo jogo. O São Paulo segue coladinho no G4, de olho na LDU quinta-feira. Esta vitória fala do grupo, é um grupo forte, com vontade, um grupo
que tem vontade de sacrificar-se um por outro. Então, para mim foi mais que uma vitória. E hoje foi especial? Foi, todo jogo é especial. Vamos, São Paulo! Tem uma pinta de jogadorzinho ele, não tem? Vamos, São Paulo! Gostei. Bom, gol de um atacante que não marcava há 13 meses, dando a vitória importantíssima ao São Paulo. Semana passada a gente falou, o São Paulo foi atrás do Rigoni porque tem o Dineno lá e eles não confiam muito no Dineno, né? Parece que não confiam tanto. Aí o Dineno foi lá e botou a bola lá dentro, né? Importante para ele que já tinha passado pelo Cruzeiro de modo discreto seria bondoso, né? Apagado? Bem apagado. Não tão brilhoso? E no São Paulo também chegou de modo apagado, porque o São Paulo começou a ir atrás de atacante. Aliás, literalmente, né? Que a gente nem lembrava que tinha chegado. Foi bem Não, não. Ele vinha até ficando no banco, até sendo utilizado, mas pouco participativo. E o São Paulo teve que ir atrás de um monte de atacantes, porque todos os atacantes do São Paulo se machucavam, né? Uhum. Então, inclusive agora por isso que foi atrás do Rigoni também. Enfim, acho que... O jogo de ontem deixou uma boa notícia, que foi essa questão dos camisas 9, pensando primeiro no São Paulo, que tem Libertadores agora no meio de semana. Tem essa boa notícia de... quem joga do lado do Luciano, né? Não tem mais André Silva, não tem Caleri, não tem Rian Francisco. Você tem agora um Tapia que vai se firmando, fez um gol ontem anulado, mas vai entrando bem. Rigoni mandou um bom chute na entrada da área, acertou uma bola na trave. E o Dineno, que estava sem confiança e não jogava, entra e faz gol. Então acho que você tem 3 opções abaixo dos titulares, daqueles que jogavam, mas 3 caras que podem escolher ali quem joga do lado do Luciano. Beleza. Agora, na lateral esquerda, ontem foi um problemaço, né? Porque o Enzo Dias começou jogando, foi bem, deu uma assistência, mandou uma bola na trave, aí pede substituição e o Wendel, que entra, também sai o jogo machucado, sentindo dores na coxa. Então, hoje os dois serão reavaliados e aí fica a dúvida se eles estarão ou não à disposição para o jogo contra a LDU, né? E o Enzo, que estava fazendo uma boa participação, se machuca, mas o Wendel não entra mal também, né? O Wendel, assim, acaba sendo um bom substituto, mas não ter ninguém realmente vai criar um problema muito grande pro São Paulo, né? Semana de Libertadores, mas o São Paulo... E o São Paulo pega exatamente quem eliminou o Botafogo, né? Vai jogar contra a LDU. E o momento do São Paulo, a gente tem que destacar, né? Nos últimos 10 jogos, Mari, só um time somou mais pontos do que o São Paulo, o Palmeiras. O São Paulo tem a 3ª melhor campanha nos últimos 10 jogos, nas últimas 10 rodadas. O Palmeiras somou 24 pontos e o São Paulo está empatado com o Flamengo. 23 pontos, então é uma arrancada realmente impressionante. O São Paulo até poupou, tá, para essa partida. Não é que não tenha poupado. Eu acho que a gente vai ver isso direto. Mas poupar 3, assim, tá dentro do aceitável. 2, 3, tá ok. Né? Você não dá para ficar colocando time em reserva. Quem vai jogar Libertadores... O Flu fez isso, mas quem o Flu vai jogar de um jogo também. O Fluminense ainda tem uma justificativa. O Fluminense joga, e o São Paulo também. Joga agora no meio de semana. Não, e o Flu ainda jogou a Copa do Brasil, né? O São Paulo usou a semana para treinar, o Fluminense jogou. Então, o do Fluminense tem uma justificativa ok. Agora, não dá um time que só vai jogar Campeonato Brasileiro começar a poupar pensando em 10 de dezembro. Bom, com essa derrota, o Botafogo podia até ter entrado no G4, né? Mas não só não entrou, como agora está empatado com o São Paulo. O Botafogo está à frente porque tem mais vitórias, então se manteve na 6ª posição, como a gente já mostrou. E tem jogos a menos, né? Mas tem 2 jogos, Tem 2 jogos a menos que o São Paulo. A situação do Botafogo ainda é administrável, mas... Não sei, eu ia falar isso agora. São 15 pontos a menos que o Flamengo. Não. O Botafogo não está disputando o título. Então é administrável como? Administrável para ficar entre os 6 primeiros colocados do campeonato. Botafogo não tem nem a vaga na Copa do Brasil, gente, do ano que vem. Por isso a gente está falando de Libertadores, mas... Se o Botafogo... a gente está falando de Libertadores porque é automático. Se o Botafogo se classificar para Libertadores, ele está classificado para a Copa do Brasil. Sim, só para a gente ter dimensão da temporada que eu estou dizendo. Sim. Por causa do campeonato estadual, o Botafogo não tem a vaga na Copa do Brasil garantida. Então, vamos pensar em Libertadores? Sim, vamos. Mas tem uma conta atrasada aí. O Botafogo está colhendo os frutos do planejamento. Esse é o planejamento. O planejamento foi feito para dar esse resultado. Queria mostrar... Diria que até está acima do resultado que o planejamento foi... do que foi feito de planejamento. Você acha que foi bem largado, né? Não. O time largou o começo da temporada, 3 meses praticamente, tinha Supercopa para disputar, não se importou, tinha Recopa para disputar,
não se importou, aí começou a montar o seu time com um treinador, aí no meio da temporada se chegou à conclusão de que aquele treinador que tinha um jogo anterior, ele tinha sido um sucesso. Olha que sensacional, montou o time que ganhou do Paris Saint-Germain. 2 jogos depois, perdeu para o Palmeiras com 3 volantes, não serve mais. Opa, quero falar disso. Né? Aí, não serve mais, quem joga com 3 volantes não serve. Para o Botafogo não pode ter 3 volantes. Bota na tela aí que a gente tem que explicar uma questãozinha sobre esse terceiro volante aí. Mas bota na tela como o Botafogo veio a campo para essa partida contra o São Paulo, jogando como visitante, né? Bom, contando no preto e no branco, a gente tem 3 volantes então. Isso, o Danilo pode até ter feito uma função um pouco mais adiantada, tá? Que seria ele, né? Porque eu não diria nem que nessa linha ali de Jefinho e Savarino, mas assim, uma função mais adiantada que Alan e Newton. Segundo o David Ancelotti, é porque ele não tem ponta, então ele usou o Danilo ali para fazer essa função também. O Botafogo veio com o Neto. Aliás, falando em contratações, hein? Neto. Que coisa, hein? Machucou. Vitinho, o Caio, David Ricardo, Marçal. Beleza. Aí o Newton com Alan, o Danilo seria esse terceiro volante e na prática ele é. Ele não estaria exatamente nessa linha. É como se existisse uma linha Danilo entre a linha do Alan e o Newton e o Jefinho e o Savarino. Tá. Mas ele fez uma função de ponta ontem, é importante a gente destacar. Savarino e Jefinho e o Cris Ramos lá na frente. Esse foi o Botafogo inicial do David Ancelotti, que justificou dessa forma a presença do Danilo dessa maneira. Isso. Mas aí a gente teve o Botafogo Way. Não teve. E mais. O Botafogo não teve o Alex Telles, tá? Isso. Primeiro que dá para montar, você pode colocar o Jefinho pro lado do Danilo, para não jogar com os 3 volantes. Existem várias maneiras para você montar. Cuiabano já jogou como ponta. Já jogou como ponta. Esquerdo, e foi muito bem, tá? Então você pode colocar o Jefinho pro lado direito. É que o homem não gosta, né? O homem não gosta que o Cuiabano joga de ponta. Né? Quem não gosta é o dono, né? O dono não gosta. Essa questão ela já não está resolvida? Imagina se ele colocasse 3 volantes e o Cuiabano de ponta. Tava demitido. Mas já não está resolvido? Né? Não, que está vendido, né? Agora já está vendido, pode colocar onde quiser. Pode botar até de goleiro. Numa dessas? De goleiro, inclusive, podia precisar, porque o Neto se machucou. O Neto chega para ser titular. É o primeiro, assim, o Neto já foi titular, no Valência principalmente ele foi titular, mas assim, é um dos momentos... Já teve a falha na Copa do Brasil, né? E aí já se machucou, e aí a gente vai ver que o Léo Link vai ser titular desse time. E você acharia uma péssima ideia? Não. Eu não acharia uma péssima ideia, aliás, é porque o John no time acabava interditando essa discussão, né, porque... Léo Link parecia um goleiro em evolução, quando saiu do Atlético Paranaense. Enfim, seleção brasileira, eu gostei. Mas enfim, tinha várias maneiras de montar, muitos jogadores ficaram no banco de reservas, tá? Muitos jogadores importantes do Botafogo ficaram no banco de reservas, um Botafogo que não tem meio de semana. Mas vem de desgaste vem, é verdade, mas não tem meio de semana, esses 3 pontos... poderiam ter sido mais disputados, porque aí você... me parece mais um técnico dando mais importância à parte física do atleta do que a parte técnica e tática do time. Parte técnica do atleta e a parte tática do time. Ou seja, eu abro mão de um jogador de mais qualidade... porque eu sinto que este jogador, que é de menos qualidade, está mais pronto fisicamente. E se fosse assim, era só preparar atletas e colocar em campo. Fisicamente, exatamente, fisicamente. Não é assim. Existem diferenças de qualidade técnica entre jogadores e é isso que principalmente também, né? Isso de entendimento tático, de inteligência de jogo, e é isso que credencia jogadores a serem titulares e outros a serem reservas quando você monta um time. Às vezes você não tem tanta diferença entre um reserva e um titular, mas muitas vezes tem. Então, assim, me parece, primeiro, que é um técnico que não é técnico. Eu ia falar isso, me parece, na verdade, um teste de uma profissão sendo iniciada. Exatamente, mas ele quer iniciar no Parma? Ele quer... Não, porque qual era a outra opção dele? Era ser auxiliar técnico da seleção brasileira. Então ele vai querer iniciar num clube pequeno, lá da região dele? Não. Que é onde devia começar um técnico da idade dele, com a formação que ele tem? Não.
ele vai começar no campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Parece um passo muito grande, Então tá errado. E aí estamos indo, pô. Sobre o jogo, o Ancelotinho, o que você tá fazendo com o Danilo, Ancelotinho? Que posicionamento maluco aí. Que escalação foi essa, Canedo? Ontem ele jogou meio avançado na direita, e aí ele justificou que já jogou direita. assim no Nottingham Forest. Pode ter jogado, né? A gente, enfim, não assiste a todos os jogos do Forest, mas claramente ele tá cambaleando para encontrar qual é o time ideal. E a gente chegou num momento que todo mundo já conhece os erros do Botafogo na temporada, do Textor, planejamento. Parece que tudo foi feito para dar errado, né, para chegar nesse estágio do ano e o Botafogo está correndo risco de perder não só vaga na Libertadores, porque o Botafogo, por conta do estadual ruim, não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem, então só vai garantir se conseguir ganhar uma vaga na Libertadores, via Brasileirão, que aí ele pula aquelas 2 primeiras fases, embora a CBF esteja aí para divulgar, a cachorra está aqui, daqui a pouco eu dou um jeito aqui, embora esteja para divulgar o calendário, e aí parece que vão aumentar a Copa do Brasil. Vamos aguardar. Mas o cenário hoje o Botafogo não está sequer na Copa do Brasil do ano que vem. Acabou de vir de uma eliminação traumática até para o Vasco, porque eu acho que todo mundo considerava que o Botafogo tinha melhores peças, mas está trocando time, trocou o time quase inteiro em 2 janelas, praticamente é um novo Botafogo, com essa dura missão aí de onde encaixa o Savarino. Aí eu vou jogar com 3 volantes, o Danilo vai ser o ponta direita. A linha de defesa parece ok, né? Não jogou o Barbosa ontem, mas acho que está todo mundo consciente ali, que é o Telles ou o Cuiabano na esquerda, o Vitinho, bom lateral na direita, o Caio e o Barbosa na zaga, mas goleiro já veio, goleiro falhou. Vamos falar do arqueiro Neto. Vamos falar. Os volantes está complicado. Desde que saiu o Gregory, complicadíssimo ali para o Botafogo achar um encaixe. O Marlon e o Danilo não estão ornando, né? Os pontas, trocaram todos os pontas. Aí o Arthur, desde o início do ano, não consegue se firmar. Savarino caiu muito de rendimento. Quem é o ponta lá da esquerda? É o Jefinho, que é um cara que teve problema de indisciplina. E o centroavante? O Igor Jesus era uma coisa, Arthur Cabral é outra. Aí ontem joga até o Cris Ramos. Eu acho que até jogou bem, assim, mas... E aí as peças que saem do banco não estão também surtindo efeito. Cara, é um Botafogo que está... praticamente um novo Botafogo, com vários problemas. Sem identidade nenhuma, né? Antes a gente olhava o Botafogo, a gente sabia como o Botafogo jogava. Eu sabia. A forma do Botafogo jogar, o que ia acontecer, tá muito descaracterizado, você não achou? E a gente precisa falar Total, e ele tá com dificuldade, isso, de identificar no momento quais são as melhores peças, quem é que tem que jogar. Eu já vejo o torcedor, óbvio, né? Assim, o torcedor é o primeiro cara, às vezes, a pedir a cabeça do treinador, mas parece que o Ancelotinho, por estar no seu primeiro trabalho também, vai precisar de mais tempo. E, cara, isso pode ser fatal. O Botafogo está hoje em 6º, está numa posição tranquila porque ele tinha gordura, mas se ele seguir né, nesse ritmo aí de atuações, ele vai perder, talvez, essa vaga na pré-Libertadores. Sobre o arqueiro Neto... o cruzamento foi muito bem feito. Eu não lembro quem fez o cruzamento no gol do São Paulo. Enzo Dias, né? Foi o Enzo, mas foi muito, muito bem feito. Um cruzamento muito difícil, muito bem feito na entrada da área. A bola fechando, cruzamento assim... maravilhoso mesmo. A bola muito bem batida, difícil. Cruzamento que merece todos os elogios. O Dineno, centroavante, estava na dele. Se adiantou ali para pegar aquela bola de chapa. Uma bola difícil porque ela vem fechando muito em cima do seu corpo. Você tem pouco espaço para pegá-la de frente, né? Foi um movimento bonito. Mas o Neto, o goleiro louco, nessa hora, ele sai de soco ali, se tromba com o atacante, se machuca e ele dá um socão na bola e ele vai arriscar fazer até um pênalti, mas ele vai. O Neto ficou meio... Ele ficou no mata-burro. Tipo, tênis. Ele hesitou e foi fatal. Ou você joga no fundo da quadra ou você vai pro voleio, certo? Você não fica no meio. No meio chama mata-burro, ele vai jogar a bola no teu pé. Ele ficou no mata-burro. E... pra mim, então, assim, o gol do São Paulo foi bonito, todos os movimentos direitinho, mas o goleiro não fez a parte dele. Não sei o que vocês acharam, chat, mas ele não fez a parte dele. Quinta-feira, que não teve live sexta, né? Quinta-feira, responsável direto ali pelo gol do Vasco, gol de cabeça do Nuno, né? A falta cobrada pelo Coutinho, ele vai com a mão mole. Verdade. Pareceu ter sido uma defesa super difícil, mas como ele nem se jogou, né? Ele ainda estava em pé. Claramente ele poderia ter feito melhor. Ou você tira a bola ou você agarra a bola. Agora, você ficar fazendo assim na bola e ela voltar não existe, né? Outra vez ele ficou indeciso na hora de ir na bola e errou, cara. A bola tava difícil. 2 falhas, 2 gols decisivos.
e depois se lesionou. O combo, né? E aí agora o goleiro do Botafogo é o Léo Link. Lucas tá me lembrando também da expulsação. Deveria ter sido expulso, né? O Vitinho. Nossa. Pelo pisão no Cara, Sabino. isso... Ó, essa aí... Eu não vou falar Você eu sou São Paulino, então vão falar que eu tô puxando a sardinha pro meu time. Mas eu olhei aquele lance 1000 vezes antes de vir aqui, para não parecer clubista. Achando que o movimento foi natural, que ele tava tentando não acertar o jogador. Para mim foi agressão. Canedo, o que você achou? Não, aí eu vou complementar aqui. Você foi ao VAR, você teve a sua experiência e, pô, você realmente constatou ali na prática que é muito difícil. Só que você estava no seu dia 1 de trabalho. Esses caras estão no dia 360, 490, 900. Não é difícil você olhar um lance desse e perceber que o cara mudou a trajetória do pé dele. Porque deve ter na hora ali, é sempre na hora, cabeça quente, o cara deu uma bicuda, ele deve ter pensado, quis me acertar, vou devolver aqui rápido. Pô, não tem como, expulsão clara, e eram 10 do segundo tempo, né? O Botafogo até teve chance de empatar com o Tuco Corrêa, entrou querendo mostrar alguma coisa, poderia ter empatado, o São Paulo também poderia ter feito 2-0, mas era para o São Paulo estar jogando com 1 a mais desde os 10 do segundo tempo. Concordo. Foi absurdo esse lance, absurdo. Então tá bom, eu também achei, porque na hora eu achei que o Vitinho estava tentando abrir a perna para não pisar, sabe assim? Mas não foi. Eu vi de novo. E para mim foi agressão para expulsão. São Paulo bateu o Botafogo com a ajuda de David Ancelotti, que fez uma escalação que eu não entendi até agora. Ok, o São Paulo perde jogador, tem problemas no departamento médico e continua vencendo. Hernan Crespo chegou e chegou bem, já mostrou que é o cara do São Paulo. Desde que voltou ao São Paulo... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.